Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo aí da Catena Áurea. Hoje é São Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. É Jesus atravessando o escriba e um discípulo, né, que ele manda. Bom, eu vou ler aqui. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, tem essa questão né, por que ele fala do nada, ele fala das raposas e das aves, né? Parece uma frase um pouco exageradamente poética, mas a gente vai ver por quê. E também essa questão de deixar os mortos enterrar os mortos, né? Então, poxa, eu tenho que enterrar meu pai, cara. Mas então, começando aqui com o Pseudo Crisóstomo, Jesus não quer que façamos as coisas com ostentação, por isso, ao ver a multidão, comanda os discípulos para irem a outra margem. Então, Jesus ensinou assim, uma mansidão, uma fugida da atenção, né, como ele fala, da ostentação, né, da atenção. Aí Crisóstomo, contudo, Jesus não ordenou que a multidão seja dispersa para que possa seguir. Então ele dá uma afastada para não ficar aí no barulho, na agitação, né, para fazer as coisas com uma certa calma, mas ele não repele a multidão. Eu tinha pensado que essa questão da água, né, então agora é realmente opinião minha. Lembra o batismo, né, porque ele separa os discípulos dos apóstolos, né, da multidão pela água, né? Então, se você pensar que entre quem está fora da igreja e quem está dentro, há, entre outras coisas, o batismo, né? Que é pelas águas. Mas depois, nos versículos que vem depois, né, a próxima sessão da catena, eles mostram, né, que tem pessoas ali na barca que não são nem discípulos nem apóstolos, né? Então, eu, pensando agora, falar, talvez não seja isso. E realmente nenhum dos santos padres diz isso, mas talvez seja interessante, né? Então, São Jerônimo, se eu não estou muito enganado, foi quem traduziu a Bíblia, né, do, do hebraico e grego para o latim, né? Foi quem fez a Vulgata, a Bíblia Vulgata. E ele vai bem etimológico, assim, o comentário. Ele fala, a palavra usada, né, para escriba, né, agora é o escriba vindo se adiantando, né? Então é literator, né? Ou em grego grammateus. E essas duas palavras têm a ver com letra, né? Litera, né? E grammateus é também de letra, né? De onde vem gramática. Que ele meio que traduz assim ao pé da letra para nessa questão de letra, então alguém que seguia apenas a letra da lei, né? Num certo sentido. Eu entendi que é meio que uma analogia que ele fez, assim. Mas tem essa palavra, né? Quando a gente fala de um escriba, a gente está falando assim de uma pessoa da letra, né? Seria um jeito, uma tradução mais ao pé da letra mesmo, né? Então, alguém que seguia a letra da lei e não escutava espiritualmente, né? Então, essa questão de sempre você não seguir a letra da lei, mas o espírito. Além disso, ele não chama Jesus de Senhor, mas de Mestre. Então, isso, porque mestre podem existir vários, mas Senhor só um, né? Então, quer dizer, também é um erro da parte dele, e ele explica que por causa dessas coisas não havia lugar para Jesus para Jesus repousar a cabeça dele, né, nele. Então, e o escriba dá a entender que ele é melhor do que o resto, que tá a multidão toda e ele vai à frente da multidão e tipo se achando melhor do que os outros, né, num certo sentido, sendo que Jesus não chamou ele, é ele que quer se achar melhor do que os outros, num certo sentido. Mas pela própria lei, Jesus era aquele que deveria ser seguido.
Então, a diligência do escriba mostra a descrença. Então ele fala assim, ele fala assim, mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Então ele fala assim, olha, eu vou te seguir para onde quer que fores. Porque a multidão não vai. E ele quer ir. E ele fala, olha, eu estou te seguindo. Mas na verdade a lei já obrigava ele a seguir. Então ele está falando como se ele estivesse fazendo algo muito maior, mas a lei obrigava a isso. Então quer dizer, ele não entendia a lei, né? Mas provavelmente não. Mas ele quer falar como se ele estivesse fazendo algo muito incrível, sendo que isso ele era só a obrigação dele. Então por isso que ele fala, mostra a descrença, né? Ele não acreditava mesmo que Jesus era o Senhor. Nesse caso, ele não diria nada porque ele sabe que ele está fazendo só o mínimo, né? O que ele já tinha que fazer mesmo, né? Só cumprir o dever de casa, nada a mais. Mas ele fala isso como se ele estivesse fazendo algo muito maior. Então, quer dizer, ele não acredita então que Jesus é realmente o Filho de Deus, né? Vamos lá. Então, de novo, São Jerônimo, o escriba segue Cristo pelas riquezas e fama, mas Jesus não possui nada. Então aí Agostinho fala, Cristo não tem onde repousar a cabeça na fé dele, né? Então ele não tem fé. Então o escriba não ter fé é o que impossibilita Jesus de repousar a cabeça, né? Essa é a expressão que Jesus fala. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele não tem onde repousar a cabeça porque o escriba não tem fé. A fé seria onde Jesus repousaria. As raposas têm buracos no coração do escriba e as aves do céu têm o seu ninho no coração do escriba também, porque ele é invejoso. Então, quando ele fala, as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, ele está falando que elas têm as tocas e ninhos no coração do escriba. Mas ele, que é filho do homem, não tem onde repousar a cabeça por causa disso. Porque ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus, porque ele acha que ele está fazendo algo muito. Não que ele acha que ele está fazendo, né? Mas ele está se arrogando fazer algo, né? Dizendo que ele se promovendo quando isso é o mínimo que ele deveria fazer. Então ele é descrente, ele é orgulhoso e ele tem, por isso que ele tem as tocas das raposas e as aves do céu no coração, que é onde Jesus não pode repousar. Por isso que é meio que mentira quando mentira quando ele diz eu te seguirei para onde quer que fores. Esse é o significado que eles estão falando da frase. Então, as raposas são os demônios enganadores e ardilosos, agora São Gregório. E as aves, os orgulhosos, os demônios orgulhosos. A solidão de Jesus não acha lugar em seu coração, né, por causa disso. De novo, Santo Agostinho, o desejo de seguir Jesus pelos milagres é as aves, né? Então essa ambição dele que é querer seguir Jesus para ter também fama, né? Então isso são as aves que olham para o céu, que são orgulhosas, né? Querem muito, né? Onde é que eu estava? E a submissão dele, em que ele vai e se ajoelha para Jesus, querendo, por causa do orgulho, por querer a fama, é algo tão enganador como as raposas. Então ele tem esse orgulho, essa vontade da riqueza, do poder que ele vai ter, porque Jesus está curando pessoas. Isso são as aves que tem ninho nele. E esse gesto dele de submissão, na verdade, é enganador como a raposa que tem os seus buracos no coração dele. Então, os discípulos são chamados a cruzar o lago e um deles pede para enterrar o pai. O batismo de água. Tá, que é a questão do batismo de novo, né? Então, depois, na parte do enterrar os mortos, né? Jesus lembra Desculpa, São Crisóstomo lembra todas as questões subsequentes ao enterro. O testamento, por exemplo, que são triviais, né? Então ele fala, olha, você vai ter que fazer um monte de coisa, ver o testamento do seu pai, vai ter, apesar de, ele fala que, lógico, é importante se enterrar os mortos, né? É uma questão de decência, né? Mas ele fala, quanta coisa que, quando você fala assim, o enterro, na verdade tem um monte de coisa, tem depois vai ficar com briga por causa de questão de herança, e tem documento, tem não sei o que, então assim, também, né, saber diferenciar essas coisas, né? Ele depois fornece exemplo, desculpa, tá, essas questões são triviais, né? Ele depois fornece o exemplo dos fracos, que não atendem a essas coisas e não são culpados. Pelo contrário, seria ruim forçá-los a participar delas, né? Então, quer dizer, também não é obrigatório você fazer isso. E então também não, acho que também não se expor a coisas que você não tem força para fazer, né? Não, que a gente também, todos nós somos fracos na fé, né?
Então também não ficar, como eu falo, se encarregando de coisas que a gente não tem forças para fazer, né? Então é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.